Tudo Mais Direitos de hoje é sobre trabalho. Isso porque foram anunciadas diversas medidas que reduzem os direitos dos trabalhadores e que passam a valer a partir da próxima semana, se o Congresso não barrar. Vamos saber que mudanças são essas com a Vanessa da Rocha, que está aqui no estúdio. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite, Gabriela. Pois é, esse é o assunto da semana, né? O Congresso está tentando barrar, tem muita pressão política em relação a esse tema para tentar conter, então, essas medidas. Que medidas são essas? Foram anunciadas no final do ano passado e o objetivo é para reduzir custos do governo. Então, foram restritos, a ideia é fazer uma restrição de alguns direitos, como o seguro-desemprego, enfim. Só que centrais sindicais e a própria oposição está pressionando porque isso afeta diretamente o trabalhador, afeta o nosso dia a dia. Então, a gente tem um convidado, está aqui comigo, o doutor Francisco Loyola, que vai esclarecer as nossas dúvidas sobre isso. E eu preparei algumas telas, então, com os principais temas. A gente começa com a primeira tela, que trata do seguro-desemprego. E que são novos prazos, então, para a concessão do benefício. O primeiro pedido para o seguro-desemprego tem que pedir, né, tem que ter um prazo de 18 meses de trabalho. Segundo pedido, 12 meses. Terceiro pedido, aí sim, 6 meses, que é o prazo atual. Isso já começa a valer a partir de março, se não for barrado pelo Congresso. Doutor Francisco, vou pedir para o senhor, então, para traçar um paralelo, como é e como vai ficar, então, se não for modificado isso. Boa noite, Vanessa, em primeiro lugar. É basicamente assim como tu já antecipaste, né? Houve uma alteração na nossa avaliação bastante significativa em relação a essa questão que envolve os prazos que definem a concessão ou não daquele benefício que é o seguro-desemprego. Inicialmente havia uma exigência do cumprimento por parte do trabalhador de um prazo de 6 meses que deveriam ser cumpridos de forma ininterrupta para que houvesse a concessão então do seguro-desemprego, né? Num segundo instante, aí também a questão dos demais acessos, que envolveriam 6 meses trabalhados, que deveriam ocorrer dentro dos últimos 36 meses. A principal alteração que houve foi em relação ao primeiro e ao segundo acesso, né? Para o primeiro acesso, como tu já antecipaste, há uma exigência por parte do trabalhador do cumprimento de 18 meses, dentro de um prazo de 24 meses. Uma questão importante, esses 18 meses a serem cumpridos, eles não precisam ser de forma ininterrupta. Em relação ao prazo atual, há necessidade de que os 6 meses de trabalho por parte do trabalhador sejam cumpridos de forma ininterrupta. O segundo acesso também, a questão, houve um aumento, né, aí de forma gradual, então reduz de 18 meses para 12 meses dentro dos últimos 16 meses de trabalho. E o terceiro e demais acessos, retornamos ao prazo atual, que é de 6 meses de trabalho, aí sim de forma ininterrupta. E essa medida afeta diretamente os mais jovens, né, que estão ingressando agora no mercado de trabalho, que possivelmente não tenham ainda acumulado esse tempo de serviço, então vão demorar um pouco mais para receber. Sem sombra de dúvida, né? O trabalhador mais jovem é o trabalhador que mais sofre com a rotatividade, com baixos salários, enfim, ele que de certa maneira vai, digamos, sofrer mais com essas alterações envolvendo o seguro-desemprego. Bom, agora a gente vai para o segundo tema, então, a gente tem mais uma tela para mostrar que trata do abono salarial. Se não for barrado pelo Congresso, 6 meses de trabalho ininterrupto, o trabalhador está apto a receber o abono salarial. E o pagamento proporcional ao tempo de serviço começa a valer em 2016. Doutor Francisco, como é atualmente? Atualmente, com 1 mês de trabalho, já está apto a receber o abono. Exatamente. A regra atual é basicamente o seguinte: com 1 mês de trabalho formal, né, o trabalhador vai ter direito, no ano subsequente, a receber o valor de um salário mínimo a título de abono salarial. Com a alteração da regra, houve também, assim como em relação ao seguro-desemprego, um aumento significativo do prazo de exigência. Há uma necessidade de que o trabalhador trabalhe no mínimo 6 meses de forma ininterrupta para que tenha direito ao acesso a receber o valor do abono. Uma outra ressalva, uma outra alteração importante: o valor do abono passa a ser proporcional.
ou seja, somente receberá o valor de um salário mínimo na íntegra, caso o trabalhador alcance 12 meses de trabalho. Então, mínimo 6 meses, máximo 12 meses. Mínimo 6 meses recebe meio salário mínimo e assim sucessivamente de forma proporcional até um salário mínimo para aqueles que tenham cumprido 12 meses. Tá certo. A gente vai para o próximo assunto, então. A próxima tela trata do auxílio-doença. Qualquer um de nós podemos pedir um auxílio-doença, então afeta diretamente todos nós. 1 mês de prazo para pagamento do auxílio-doença começa a valer em março de 2015. Essa medida afeta diretamente o trabalhador, né, doutor Inácio? Porque atualmente 15 dias de trabalho o INSS está apto a pagar. Agora não, só depois de 30 dias de trabalho. Aí os empresários já vão sentir no bolso também. Exatamente. Eu diria assim que essa alteração, num primeiro instante, ela afeta, em primeiro lugar, o próprio empregador. Ou seja, o INSS, o governo federal busca se desonerar, repassa esse ônus para o empregador. Ou seja, inicialmente ele suportava apenas os primeiros 15 dias, né? No caso de afastamento por parte do trabalhador, agora ele passa a suportar não apenas os primeiros 15 dias, mas sim os primeiros 30 dias. Né? Eu faço aqui apenas uma pequena ponderação que eu entendo que essa alteração, de certa maneira, de forma indireta, também acaba interferindo na relação do empregador com o trabalhador. Isso, por exemplo, é muito comum no ramo bancário. Há uma certa interferência, né, em relação àquele trabalhador que vai buscar se afastar. Então, me parece que esse aumento de prazo com ônus para o empregador pode, eventualmente, gerar um certo assédio por parte do empregador em relação ao trabalhador que busca realmente esse afastamento. Agora vamos pegar um gancho, então vamos falar de assédio moral. O trabalhador pode acabar se sentindo, então, inibido, pressionado pelo empregador a não ficar doente. É mais ou menos por aí, Vanessa, é mais ou menos por aí, né? A gente que está, digamos assim, na rotina do direito do trabalho no dia a dia, nos processos, enfim, a gente sente esse drama por parte do trabalhador, né? Que muitas vezes, digamos assim, uma espécie de uma opção, coação, acaba optando por não se afastar, por não buscar o afastamento, não buscar o órgão previdenciário, com medo de que eventualmente venha a ser substituído, que no retorno desse benefício venha a ser dispensado. Então há uma série de situações que envolve essa relação que em determinadas situações acaba sendo mais tensa em relação ao empregador em face do trabalhador que busca esse afastamento. E aí o que faz antes de procurar o advogado trabalhista? Procura o sindicato? Não, realmente assim, a orientação no primeiro instante é que sempre busque, digamos assim, a própria empresa, busque conversar os canais, muitas vezes, que a empresa abre, né? No segundo instante, aos outros órgãos competentes, o próprio sindicato da categoria profissional, né? Se é uma situação que ela é mais abrangente, não apenas individual em relação àquele trabalhador, o Ministério Público do Trabalho pode ser chamado a intervir também, enfim, né? Agora a gente vai então para o nosso último tema, a gente vai rodar então a nossa última tela que trata da pensão por morte. Para trabalhador com 24 meses de contribuição, o valor é proporcional ao número de dependentes. Doutor Inácio, como era antes, como fica esse caso de pensão que, né, esse já não nos afeta tão, né? Francisco, Vanessa. Doutor Francisco, então. Assim como em relação aos demais benefícios, houve a estipulação por parte dessas medidas provisórias em relação a esses prazos de carência, há também a exigência daquele beneficiário em relação ao falecimento do cônjuge que tenha havido uma relação de no mínimo 2 anos, seja união estável ou seja casamento, né? Ao estabelecimento aí também de uma espécie de uma restrição em relação ao valor. Inicialmente não havia essa restrição. O pagamento ele era de 100% do valor do benefício. Agora há essa limitação de 50% no primeiro instante, podendo ser acrescido de 10% em relação ao número de dependentes, né? Obviamente, algumas dessas restrições elas não se aplicam no caso de falecimento envolvendo acidente de trabalho, né? Então, a questão da carência, da duração, enfim, não se aplica para esse tipo de situação. Também não se aplica quando o cônjuge beneficiário daquela pensão por morte, ele é inválido, né? Ou tenha tido algum outro problema de saúde grave.
né? Então há também essa liberação dessa restrição. Então basicamente seriam essas alterações mais importantes envolvendo a pensão por morte. Agora, só para a gente encerrar rapidinho, vou pedir para o senhor, como advogado trabalhista especializado no ramo, fazer uma análise, então, dessas medidas. O governo federal está dizendo que não são cortes de direitos, são alterações necessárias, medidas necessárias. Os direitos estão sendo cortados, né? Efetivamente, a grande crítica que se faz, e eu digo assim, a crítica inicialmente pela oposição do governo, né, é que digamos assim, esse número de que haveria já para 2015 uma redução de custos, de encargos do governo da ordem de 18 bilhões de reais, quando na verdade vêm sendo concedidos incentivos fiscais, econômicos para os setores empresariais da ordem aí de 200 bilhões de reais. Então haveria uma espécie de um descompasso em relação a essa justificativa por parte do governo, né? Existem outros aspectos, enfim, que também têm sido bastante suscitados por parte da oposição. Já o governo, da sua parte, sustenta que há necessidade de se fazer uma espécie de um ajuste fiscal, até em função do crescimento etário da população, né? Necessidade de maior transparência, de alguns ajustes, situações que envolvem fraudes na concessão desses benefícios, né? Então essa, digamos assim, é a propaganda que o governo faz para justificar essas alterações. A ressalva que eu faço aqui, a crítica que eu faço, é que algumas dessas restrições, dessas alterações, elas vão atingir o trabalhador, digamos assim, início de carreira, o trabalhador mais jovem, ou aquele trabalhador que tem uma qualificação, de certa maneira, inferior, ou seja, ele tem um salário menor, ele sofre com a rotatividade, com os baixos salários. Esse vai ser, que é uma boa massa da população, infelizmente. Exatamente. Né? Então tá bom, muito obrigada, doutor Francisco, desculpa ter me enganado. Não, mas que isso, não tem problema. No seu nome, enfim, o senhor é advogado renomado na área, muito obrigada por ter vindo. E Gabi, obrigada pelo espaço, um assunto tão importante para todos nós. E vai gerar muita polêmica se aprovado mesmo. E eu vou deixar um recadinho que lá no blog Direito Fundamental eu atualizei e coloquei informações gerais, assim, um passo a passo do que mudou de maneira bem resumida. Obrigadão, Gabi. Obrigada, volte semana que vem, né, Vanessa? Voltaremos. Obrigada, doutor Francisco. E agora a gente muda de assunto para conferir o Guia de Sobrevivência Gastronômica de Porto Alegre. O Adelino e sua trupe foram se refrescar em um buffet de sorvetes. E esse é mais um guia de sobrevivência.